Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Pela graça do Senhor, estamos aqui mais uma vez para estudar com os irmãos. Como já disse, estamos estudando sobre o fruto do Espírito. E cada semana a gente pega uma fatia desse fruto. E hoje vamos falar de longanimidade. E alguém vai dizer assim, o que é isso? É comida? É uma palavra complicada, mas nós vamos estudar sobre ela nessa manhã. O texto, como sempre, é Gálatas capítulo 5, verso 22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tem algumas dessas partículas desse fruto aqui que se misturam. Por exemplo, a longanimidade com a benignidade e a mansidão e a temperança, que é o domínio próprio, tem quase o mesmo sentido, mas cada um tem suas particularidades. E diz assim no verso 23 que contra essas coisas não há lei. E aí eu te pergunto, você é longânimo? Pergunta difícil de se fazer. Nós vivemos em um tempo em que andamos sempre nos limites da nossa paciência. Haja paciência para lidar neste mundo atual. E ainda temos as nossas próprias características individuais. Cada um pensa de um jeito. Muitas vezes pensamos muito em nós mesmos e deixamos de preocupar com outras pessoas. E quantas vezes fazemos coisas que desagradam os outros para nos agradar, né? Muitos de nós somos intolerantes por natureza. Tem uma coisa que não muda em nós, é a característica. Vem da criação, vem da genética, vem do meio em que vivemos. Isso não muda, a gente muda caráter. Não existe pessoa sem caráter, existe o bom caráter e o mau caráter. O mau caráter pode ser mudado para bom, principalmente se ele tiver um encontro com Jesus. Ele pode ser mudado. Além disso, há relacionamentos que nos cansam ao extremo. Tem pessoas que são difíceis demais para a gente conviver com elas. A gente tem que estar sempre procurando um lado daquela pessoa e às vezes a gente chega do lado errado e acaba se ferindo. E isso nos traz grande transtorno no nosso dia a dia. Às vezes dizendo que parece que tudo me persegue. Eu tinha um colega de trabalho que gostava de brincar e falava assim, acho que eu nasci no dia de São Cadeado. Parece que tudo se tranca para mim, tudo é difícil para mim, as coisas não dão certo. Quantas vezes nós pensamos assim, a gente tenta um relacionamento de todos os jeitos, de todos os lados, e ele não dá certo, você tem sempre que ceder, você tem sempre que se reconhecer, tem sempre que pedir desculpa, sempre você buscar o conserto desse relacionamento para as coisas darem certo. E o nosso dia a dia é um constante teste da nossa longanimidade. Voltando a salientar que longanimidade faz parte do fruto do Espírito e é produzida em nós por Deus, né? Alguns exemplos que nos tiram do sério. Quero citar alguns exemplos aqui só para refrescar a sua memória. Pessoas que insistem em nos aborrecer. Tem pessoas que fazem de propósito. Elas sabem o que te maltrata, o que te machuca, o que te deixa irado, o que te deixa transtornado, o que te maltrata. E elas insistem em fazer isso sempre com você. Mas eu quero dizer para você que essas pessoas foram colocadas junto com você, para relacionar com você, por Deus. Muitas vezes para te corrigir, para te fazer andar no caminho certo. Uma internet lenta que trava às vezes, nos irrita bastante. A impressora que acabou a tinta no meio da impressão, quando você está já à tarde da noite, acabou de digitar um texto, vai imprimir para levar amanhã cedo, a impressora acabou a tinta bem no meio da impressão e deixou você na mão. Você perde até o jeito de dormir naquela noite, tão irritado que fica. Você já teve a experiência de
está indo para o ponto do ônibus, daqui a pouco você ouve o barulho do ônibus e ele passa. Você só vê ele pela traseira, vê aquela propaganda que tem na traseira do ônibus. Que irritação, agora o outro vai demorar 1 hora. Né? Enfrentar filas ou esperar alguém. Como é difícil esperar pessoas, quando essa pessoa não tem compromisso, marca com você 2 horas, deu 2h30, não chegou, e você liga, não saiu de casa ainda. Como irrita a gente, né? Pessoas que não cumprem o horário. O cônjuge que ronca de noite. Meu Deus do céu, que dificuldade. Você não consegue dormir, você vira para lá, vira para cá, coloca a cabeça debaixo do travesseiro, vira para os pés da cama, e ele está dormindo serenamente, roncando, e você não consegue dormir. Então, são coisas que nos perseguem dia a dia. Resolver problemas como operadora por telefone. Quantas vezes a gente tenta resolver um problema por telefone e não consegue? Teve uma vez que eu fui tentando resolver um problema com a operadora de telefone que eu usava e o negócio não dava certo de jeito nenhum. Até que um dia, quando aquela moça me atendeu, eu falei assim: minha filha, pelo amor de Deus, me dá um pingo da sua atenção, um pouquinho de tempo comigo, que eu preciso resolver isso. E naquele dia aquela moça foi paciente comigo e eu consegui resolver o problema. Mas como a gente fica estressado com essas coisas, né? Então, como eu disse no princípio, nós vivemos no limite da paciência nos últimos dias. Ninguém tem tempo para mais nada. E as expressões que a gente usa às vezes? Já ouvi alguém dizer assim: eu sou crente, mas não sou bobo, quando apela com alguém, né? As pessoas aproveitam. Você é crente, você não pode apelar, e às vezes aproveita de nós. Aí uma mulher disse assim: aí eu desço do salto. Descer do salto é apelar totalmente com a situação, né? Outra disse assim: eu rodo a baiana. E outro diz: paciência tem limites. Realmente, paciência tem limite. Mas quando nós permitimos que Deus, através do Espírito Santo, produza o fruto do Espírito em nosso coração, em nosso espírito, nós conseguimos dominar a nós mesmos e ter essa longanimidade. Mas afinal, o que vem a ser longanimidade? É uma parte do fruto do Espírito gerado naquele que recebeu a salvação em Cristo Jesus. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você começa a ser transformado, começa a ser moldado. E à medida que Deus vai trabalhando na sua vida como um artesão e vai modificando aquelas coisas que estão erradas. Você talvez já viu um artista moldando uma escultura numa madeira, num pedaço de gesso, como ele vai tirando daqui, dali, lavrando, raspando, lixando, e no final dá aquela escultura bonita, né? É isso que Deus quer fazer com cada um de nós, nos transformar dia após dia, até a gente ficar do jeito que Ele quer, do jeito que Ele gosta, do jeito que Ele agrada. Significa também ânimo longo, paciência duradoura, como um elástico que estica bastante. Sempre tem um jeitinho de esticar mais um pouquinho, sempre dá para tolerar mais um pouquinho, sempre dá para andar mais um pouquinho, dar mais alguns passos no relacionamento, ainda que ele seja muito difícil. Se você tiver o fruto do Espírito na sua vida, se você for longânimo, você consegue vencer essa batalha. É um estilo de vida no qual a pessoa demora a irar-se. A pessoa tem um controle emocional que depois que já passou do limite, ele ainda consegue conversar ainda, sem julgar tudo para cima, sem irar-se muito. É a capacidade de suportar por longo tempo a adversidade. A Bíblia nos diz que Deus é longânimo, está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, fala que assim, Deus é longânimo para conosco e que Ele é tão tolerante, né, com as nossas falhas, que nós precisamos ser a mesma coisa. Longanimidade é perseverança ou tolerância. E o oposto de longanimidade? Pavio curto. Fulano tem o pavio curto, ele explode à toa. Quando fala de pavio curto, se refere à bomba
dinamite. A dinamite tem um pavio ligado a ela que a gente chega fogo na ponta daquele pavio e sai correndo, né? Para não ser alcançado pelos destilhaços. E esse pavio, se ele for muito curto, não dá tempo de correr. Então, aquele que é explosivo, a gente chama de pavio curto. Aquele que tem reação intempestiva, que é explosivo. Aquele que é impaciente ou desequilibrado. Tem pessoas que são desequilibradas, né? Ele não tem fruto do Espírito, não tem a longanimidade em sua vida, ele explode muito fácil. Ser longânimo nos livra de muitas dores. Provérbio capítulo 15, verso 18, nos diz assim que o homem iracundo, o homem que se ira fácil, suscita a contenda. Em Provérbio 26, 20, nos diz assim que não havendo lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. A contenda é como um fogo. Quando você começa a acrescentar contenda a contenda, discussões, o fogo vai só aumentando. Mas o fogo é o seguinte, enquanto ele está pequeno, se você jogar um copo d'água nele, você o apaga. Depois que vira um incêndio, às vezes fica difícil de apagar e causa grandes prejuízos. Mas enquanto o fogo está pequeno, se um se encolher e parar de colocar lenha na fogueira, com certeza ela vai se apagar. O longânimo, a pessoa que tem a longanimidade, muitas vezes é chamado de mole. Fulano é muito mole, é muito devagar, de fraco e até de bobo. Eu não sei, eu já fui chamado de bobo muitas vezes. As pessoas olham para mim e dizem que eu sou muito manso, que eu sou muito devagar. Realmente eu costumo brincar com meus filhos, com a minha esposa, para eu começar a ficar nervoso, tem que tomar um tapa na cara. É claro que é brincadeira, né, irmãos? Eu não sou tão manso assim, eu tenho meus momentos de reação também. Mas eu procuro me controlar, procuro fazer de jeito que não ofenda as pessoas, que eu não arranjo problemas para mim mesmo, né? Mas muitas vezes nós somos chamados de fraco e até de bobo. Vocês vê, por exemplo, na Bíblia, conta a história de Moisés. Moisés tirou aquela multidão de povo do Egito, enfrentou Faraó, lançou sobre o Egito aquelas 10 pragas, até a morte dos primogênitos, até que, enfim, ele saiu com aquele povo do Egito. E a Bíblia, se você ler a história, vai ver que em todo aquele trajeto no deserto, aqueles 40 anos eles ficaram andando pelo deserto, quantas vezes Moisés foi encostado na parede, foi perseguido por aquele povo, a reclamação todo dia, falta água, falta comida, falta isso, falta aquilo. E Moisés é culpado, por que Moisés nos tirou do Egito? Por que você nos tirou do Egito? No Egito não tinha sepultura? Ai, que saudade das comidas do Egito. Uns diziam assim, no Egito tinha alho, tinha cebola para a gente comer. Nesse deserto só tem esse maná que cai do céu. Nós já estamos cansados disso e sempre perseguindo Moisés. Certo dia, faltou água no acampamento e Deus falou com Moisés assim, vai lá, chama os anciãos do povo, toca com seu cajado na rocha que vai sair água para o povo. Então assim Moisés fez, tocou com o cajado na pedra, saiu água, o povo bebeu à vontade e tal. Quando foi um outro dia, aconteceu a mesma coisa. E o povo reclamou que não tinha água, que ia morrer de sede. Por que Moisés os tirou do Egito para morrer de sede no deserto? E Deus falou com Moisés assim, vai lá e fala com a rocha. Ou seja, era um milagre ainda maior. Em vez de tocar na rocha com o cajado, ele ia falar. E Moisés ficou muito irado com aquela situação, o povo todo em cima dele reclamando. Ele foi e bateu na rocha 3 vezes com o seu cajado e realmente a água saiu. Mas Deus falou com ele assim, você hoje perdeu o seu direito de entrar na terra prometida, porque você não me glorificou diante dos homens. Por um momento de ira, você perdeu o seu direito de entrar na terra. E a Bíblia conta que Moisés, depois,
já chegando perto da terra prometida, ele falou com Deus, o Senhor podia desconsiderar aquele castigo e deixar eu entrar na terra. E Deus falou assim, você errou feio e vai pagar por isso, você não vai entrar na terra. Eu vou te dar uma chance de você ver a terra prometida. E o levou a um monte alto e mostrou toda a terra, mas ele não entrou lá por um momento de ira. Quantas vezes por um momento de ira nós perdemos a bênção do Senhor nas nossas vidas, deixamos de receber grandes dádivas de Deus por um momento de ira, por um momento que a gente perde a cabeça. Nós precisamos demais desse fruto do Espírito, que se chama longanimidade na nossa vida, para romper nesse tempo de aperto, nesse tempo de estresse geral, esse tempo de falta de paciência que nós estamos vivendo. Quem é longânimo executa de modo complacente as tarefas mais árduas, como servindo ao próprio Deus. Essa capacidade vem de Deus. Como é bom lidar com uma pessoa mansa. Eu tive um chefe uma vez no lugar que eu trabalhei, que tinha um jeito de chamar a atenção da gente quando a gente errava alguma coisa, mas ele fazia de uma maneira tão mansa que a gente saía envergonhado. Aquilo a gente não voltava a fazer. Em vez dele irar-se e bater o pé e gritar com a gente, tratar a gente mal, ele fazia de um jeito tão manso que a gente ficava envergonhado. Então isso é mansidão, isso é fruto de Deus na nossa vida, essa longanimidade, essa facilidade de lidar com as coisas estressantes e até de chamar a atenção de alguém sem maltratá-lo. Isso é muito importante em nossas vidas. Vejamos a operação da longanimidade na vida do cristão. Quem tem a longanimidade em sua vida, ele suporta as implicações e as provocações. Quantas vezes somos provocados, né? Quantas vezes, mesmo como cristãos, ouvimos no bolinho, quando a gente passava perto, alguém criticando a igreja, criticando os crentes, falando mal do pastor, e a gente com vontade de responder, e muitas vezes tivemos que engolir em seco e passar calado. Suporta as tribulações sem culpar a outros. A primeira coisa que a gente faz quando vem uma tribulação, vem uma adversidade, é procurar um culpado. Quando Elias tinha determinado que não chovesse em Israel por 3 anos e meio, que a seca era tremenda, e Elias se encontrou com Acabe, e Acabe falou assim, você é o perturbador de Israel. Ele falou assim, eu não, você que é o perturbador com seus muitos pecados. E quando Jezabel soube o que Elias tinha feito com seus profetas, ela falou assim, amanhã a essas horas, a cabeça de Elias não estará sobre o seu pescoço. Do jeito que ele matou os meus profetas, eu vou matá-lo também. Ou seja, colocando a culpa em Elias. Quando nós não temos essa longanimidade, essa paciência, esse fruto do Espírito em nossas vidas, a nossa tendência é colocar sempre a culpa em alguém. Aí eu errei porque fulano me provocou. Muitas vezes quer justificar até diante de Deus. Ah, Senhor, eu cometi esse pecado por causa de fulano de tal, que fez isso e isso comigo. Isso é inexplicável. Nós temos que dar conta de nós mesmos e assumir os nossos próprios erros. A longanimidade nos leva a isso. Não dá lugar à ira, nem busca desculpas. Produz a união entre os irmãos. O provérbio fala muito do conselheiro sábio, né? Que desmancha, que acaba com a contenda. Quando você está contendendo com alguém, que chega um terceiro inteligente, longânimo, paciente, que sabe conversar, com poucas palavras ele cessa a contenda. É como se você jogasse um copo de água no fogo e o apagasse. Isso é fruto do Espírito Santo, essa capacidade de ser paciente, de ser longânimo. Em Efésios capítulo 4, versículo 2, nos diz assim,
Andai com toda humildade, com toda mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A Bíblia em vários lugares nos fala sobre suportar uns aos outros. Irmãos, o ser humano é muito difícil. Eu fico às vezes vendo alguma reportagem na TV e penso assim, como o ser humano é difícil de lidar. Você, às vezes, uma coisa que você tiraria de letra, as pessoas não conseguem. Quanto mal tem causado essa falta de paciência, essa falta de amor, essa falta de compreensão. Em Colossenses capítulo 3, verso 12, Paulo nos diz assim, revesti-vos de humildade, de mansidão e de longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros como Cristo os perdoou. Esse é o mandamento, o novo mandamento de Cristo. Jesus já tinha falado dos 10 mandamentos, resumindo-os a 2, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E certo dia ele diz para os seus discípulos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse como eu vos amei é tolerando, é suportando, é perdoando, mesmo sem merecer, mesmo sem alguém pedir perdão, ele estava perdoando. É o amor sacrificial. E em Tiago, capítulo 5, verso 7, nos diz assim que sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera com paciência até que venha a primeira chuva, a chuva seródia, e assim para colher o seu mantimento. A paciência faz parte dessa longanimidade, faz parte do mandamento de Deus para as nossas vidas. Paciência em tudo. Longanimidade, portanto, é suportar as adversidades, suportar as afrontas sem perder o alvo. Nós temos um alvo a seguir, a alcançar, e Paulo falou certa feita que quem tem esse alvo, ele se abstém de tudo para alcançar o prêmio pelo qual ele está lutando. Que não adianta nada eu lutar um pouco e perder a paciência e desistir. É como você está numa fila bem grande e às vezes está quase chegando a sua vez, você perde a paciência e sai da fila. Mas quando você sai da fila, você diz, puxa vida, eu preciso ser atendido hoje. Você volta para a fila, mas já pega ela lá atrás. Tem que andar outro tanto. Então, quando nós desistimos de algo por causa da falta de paciência, é como sair da fila e depois pegar ela mais longa, com dificuldades, né? Provérbios capítulo 16, verso 22, diz assim que melhor é o longânimo do que o herói de guerra, do que aquele que se destaca numa guerra, que vence um país, uma nação inteira. Se ele for longânimo, ele é mais poderoso do que ele. E como obter a longanimidade? Como ser longânimo? Primeiro, começa com o novo nascimento operado pelo Espírito Santo. Uma pessoa que não é transformada por Deus, dificilmente ele vai deixar de ser iracundo, dificilmente ele vai deixar de ser nervoso, dificilmente ele vai deixar de ser explosivo, porque ele não consegue dominar a si mesmo. É muito difícil para o homem dominar a si mesmo. A própria Bíblia diz assim que você pode, às vezes, vencer um exército inteiro e às vezes perde para você mesmo. Porque a gente tem que cortar na própria carne, às vezes, tem que desistir de coisas que a gente gosta, e isso é difícil de fazer. Então, a primeira coisa é o novo nascimento operado por Cristo. Alimentando pela comunhão diária com Deus. Quanto mais perto de Deus estamos, menos chance de errar. Tem uma música do Catedral que diz assim, quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais eu chego perto de Deus, eu não conheço mais a Deus, eu conheço mais a mim. Eu fico mais num lugar mais claro, eu posso ver mais claramente os meus erros, meus defeitos, as minhas dificuldades. Então, estar próximo de Deus é uma das condições para você ser abençoado, ser transformado por Deus. Lembrar sempre
que longanimidade é fruto do Espírito, que ninguém consegue dominar a si mesmo quando confrontado. Eu vi um exemplo certa feita, dizendo assim que cada pessoa tem um assassino dentro de si. Eu falei, mas como assim? Essa pessoa falou assim, o que falta a você é a oportunidade. Você for colocado, confrontado ao extremo, você tem reações. Quem, por exemplo, vai ver um filho seu sendo agredido ou violentado e não vai reagir, né? Então, cada um tem o seu potencial e ele precisa ser controlado pelo Espírito de Deus para ele ser longânimo. Exercitemos a paciência. Vivemos em um tempo em que todos dizem o que pensam, que pensam ser correto. Ninguém mede mais as palavras, ainda que elas ofendam alguém. As pessoas querem dizer o que pensam. Às vezes ficar calado é o meu maior desafio. Quantas vezes tem que ficar calado diante de uma situação? Isso às vezes machuca a gente por dentro, a gente perde até a paz e o sono. Mas para não ofender alguém, a gente precisa ficar calado. É o maior desafio das nossas vidas. Não revidar é o caminho. Lembra do versículo que nós lemos de Provérbios? Que não havendo lenha, o fogo se apaga? Então, se você continuar colocando lenha no fogo, ele vai só aumentando, vai ficando cada vez mais forte. Então a contenda cessa quando eu me calo. A contenda cessa quando eu abro mão de me justificar. Em Provérbios 19:11 diz assim, a sabedoria do homem lhe dá paciência e sua glória é ignorar as ofensas. Às vezes a gente tem que fazer de surdo para se dar bem nesse mundo, para não ouvir coisas que te machucam. E Tito capítulo 3, verso 9, nos aconselha a evitar as contendas de questões tolas. Quantas vezes ficamos horas e horas discutindo política, discutindo futebol e até mesmo religião? As pessoas dizem que isso não deve ser discutido, mas muitas vezes a gente discute, só não é edificante. Ninguém convence ninguém assim, né? É perda de tempo. E 2 Timóteo capítulo 2, verso 23, nos diz assim, rejeita as questões insensatas que produzem contenda, ou evitar aquilo que não edifica, que causa contenda nas nossas vidas. Eu queria, para encerrar, fazer uma pergunta a você, te dar alguns conselhos. Você já é uma pessoa resolvida? Ou ainda é cambaleante, tropeçando, caindo aqui, levantando ali, inconstante, infeliz, inseguro, ora convicto da sua salvação, ora dividido ou duvidoso? Eu queria dizer para você que você precisa se resolver em Cristo Jesus. O caminho da glória de Deus é um caminho reto, é um caminho seguro, apesar de estreito, difícil de caminhar por ele. Você tem a ajuda de Deus através do Espírito Santo para caminhar por este caminho. E para produzir o fruto do Espírito na sua vida, para que o Espírito de Deus possa trabalhar na sua vida, você precisa ser uma pessoa decidida, totalmente decidida. Você precisa firmar os seus passos. Tudo que era necessário para você ser salvo, feliz, seguro, convicto e viver em alegria constante, foi consumado na cruz do Calvário. Quando Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado a obra que eu vim fazer, tudo isso estava pronto já para você. E lá em Efésios diz assim que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, tudo que tinha que fazer, Jesus já fez ao morrer na cruz do Calvário. Jesus disse em João capítulo 7, verso 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ou seja, quando você crê de todo o coração, quando você tem a vida resolvida em Cristo Jesus, você passa a ser fonte, você passa a produzir o fruto, ou o Espírito Santo passa a produzir o fruto em você,
porque você se torna terra fértil, terra de Deus. Então, que você possa resolver a sua vida com Deus, para que você se torne terra frutífera e possa produzir esse fruto, para que verdadeiramente rios de água viva possa fluir do seu interior, como diz a Escritura. Você é fonte, é terra fértil, pronto para ser cultivada pelo Espírito Santo. Ele que produzirá o fruto em você. Ele quer controlar sua conduta. Ele quer fazer você longânimo e paciente. Essa longanimidade vem de Deus. Para encerrar, eu queria citar o Salmo 40, verso 1, que diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Me tirou de um charco de lodo, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou um cântico novo na minha boca, ou seja, uma obra completa. E por fim ele diz assim: muitos verão isso em minha vida e temerão ao Senhor. Muitos verão o testemunho da mudança que houve na minha vida. Eu que era irado, que era maldoso, que era briguento, contencioso, hoje tenho uma vida transformada por Deus e sou uma pessoa paciente e longânimo, que não ofendo mais aos outros. E para finalizar, Romanos 12:12 diz assim: nós devemos ser pacientes na tribulação, ser alegres na esperança e perseverante na oração. Tudo isso faz parte da vida de um cristão resolvido, que quer dar fruto do Espírito Santo em sua vida, que quer que Deus o use para a glória do seu nome. Nós somos importantes para Deus quando Ele pode usar as nossas vidas. Quando nós somos instrumentos em suas mãos, nós somos importantes para Ele. Deus trabalha com pessoas rendidas, pessoas entregues, pessoas convertidas, pessoas que entregaram a sua vida para o serviço de Deus. São esses que Deus usa para a glória do seu santo nome. Nós possamos ser essa pessoa realmente transformada pelo Espírito de Deus e possamos produzir em nós o fruto do Espírito, para que Deus seja exaltado em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nesse dia. Tenha um dia abençoado, um dia de paz na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.